O Igor Santiago trouxe a informação que a diretoria do Vila Nova, né, não tem nada contra a arbitragem do Breno Souza, e o Goiás se posicionando até com o diretor de futebol, questionando a escolha do Breno Souza e querendo um árbitro mais experiente. O que você fala pra mim aí desses movimentos dos bastidores para o maior clássico do Centro-Oeste brasileiro, domingo, 5 da tarde, estádio da Serrinha? Semifinal já começou, presidente? Boa tarde. 2027. Boa tarde a todos. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos falando aí. Seguinte, em relação a essa polêmica já levantada hoje, né, e aí acaba que surge todo esse, vamos dizer assim, essa celeuma, e aí acaba que a gente também tem que se posicionar, né. Se você me perguntasse, todos aí me perguntassem quais seriam os dois árbitros aí que pitariam os dois jogos, eu escolheria o Caio e o Wilton. São os dois melhores, vamos dizer assim, os dois mais experientes do estado, que tem uma maior bagagem. Ah, mas o adversário vetou o Caio por causa de um jogo lá no Campeonato Brasileiro, que supostamente ele teria errado. Meu irmão, quantos operaram o Vila? Operaram o Vila. Cito nomes. E não tô falando que são más pessoas, não. Mas já operaram o Vila. Seu Jefferson, seu Elmo, seu Eduardo Tomás, seu André Luiz. E os caras continuaram apitando, ué. Qual que é o problema? Qual que é o problema de ter o Caio apitando esse jogo? Nenhum. Agora, voltando em relação ao Breno. Eu vejo o Breno um árbitro promissor. Um árbitro que tem, sim, uma projeção. Mas se tinha alguém para falar alguma coisa contra o Breno, seríamos nós. Porque o Breno errou esse ano contra o Vila. O Breno marcou um pênalti. Vila e Goiânia, inexistente. Aquilo não é pênalti. Naquele lance do Alisson Maia, numa partida que nós estávamos ganhando de 1-0, ele marcou um pênalti que não foi pênalti. Ele, o seu VAR, tinha que rever, revisar, trocar ideia com outros árbitros, porque aquilo não é pênalti. Inclusive, fato este, também confirmado por outros árbitros aqui, que aí eu não vou mencionar o nome, que também falaram que não era pênalti nunca. E eu até entendo, porque o executivo de futebol do adversário, ele é uma pessoa que está, vamos dizer assim, de forma recente aqui no futebol goiano. Nós temos ainda mais um fato. Em 2019, o seu Breno, que é bom árbitro, eu não estou aqui para vetar nem nada. Ele foi afastado porque beneficiou a equipe do adversário num jogo contra o Goiânia, ao deixar de marcar naquela ocasião 2 pênaltis. Então, se tinha um clube para se posicionar contra o Breno, que não é o nosso caso, o único que teria motivo seríamos nós. Então, eu, assim como o Igor Santiago procurou a nossa assessoria para pedir a nossa opinião em relação ao que achávamos do Breno, nós falamos que a gente entende que ele é um árbitro de projeção, acha ele um cara que tem uma boa condução do jogo, cara educado, que consegue ali ter o respeito sem precisar desrespeitar ninguém, e que eu não via tanto problema, apesar dele ter errado contra nós esse ano. Então eu queria deixar essa mensagem do Vila Nova em relação ao que aconteceu hoje. E entendo que o Danilo foi muito feliz aí, que a gente está preocupando. No nosso caso aqui, nós estamos muito preocupados, porque nós vimos ali de 3 jogos em 7 dias com 2 viagens. A viagem que a gente menos andou foi 2h30 de ônibus, que foi de Guarulhos até Limeira. E nós vamos para mais um clássico, um dia a menos de descanso do que o adversário. Então nós precisamos recuperar bem a nossa equipe, focar o máximo nesse jogo, que esse jogo aí é muito importante para nós. 1h31 agora, a gente recebendo aqui com exclusividade o presidente executivo do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, falando sobre a arbitragem, sobre o clássico, e ele pediu a palavra e a gente tá dando aqui ao vivo. Você de casa vai deixando o teu like. Presidente, uma coisa que eu não tô entendendo é essa polêmica toda, né? Porque assim, o Breno Souza, inclusive errou contra a equipe do Vila, de fato, se acabou citando, contando a história e tudo mais, ele não errou contra o Goiás nessa temporada. E ele é um árbitro promissor. O Wilton Sampaio já começou um dia. Você tem a história sua de começo na Polícia Militar, como torcedor do Vila. Antes de ser presidente, você era um cara de arquibancada, um cara que
todo mundo conhecia, que todo mundo sabia, né, a origem. Então, Breno, para que ele seja um grande profissional, ele precisa de alguns clássicos, de rodagem, precisa de peso. E você só adquiriu sendo escalado em grandes jogos. Por que na tua avaliação, o Goiás está fazendo essa celeuma e está reclamando desse jeito, como trouxe há pouco o André Rodrigues, e também com nota agora oficial do Andrinho, diretor de futebol, em relação à arbitragem de domingo, né, de um nome que é nosso, é goiano, e um nome que é tido por todos aí, talvez, como a grande revelação do nosso quadro. Por que o Goiás está adotando essa estratégia, presidente? Vamos dizer assim, acha que essas velhas práticas do futebol vai pressionar a arbitragem, e cabe querendo ou não, pressiona, menina daqui, ué. É daqui. Eu vou pressionar ele então, se for o caso. Vai, meu filho, você errou contra nós e favoreceu já o adversário em 2019, e aí? Nem por isso a gente adotou essa forma de agir, de pensar. Nós não coadunamos com esse tipo de pensamento, mesmo o cara tendo prejudicado a gente. Espero por quê? Porque a gente acredita, como você bem disse, é um árbitro promissor, e ele vai precisar passar por esse tipo de jogos, e aí a gente precisa de um VAR de verdade, não o VAR que esteve em 2021, quando tirou dentro o árbitro de campo e o árbitro do VAR, dou nome, seu Elmo e o seu Jefferson. Operaram o Vila, tiraram um título do Vila. A maior mágoa que eu tenho até hoje, brincar na minha vida, é esse título. Operaram dentro de casa. Porque uma coisa eu sei lá, contra o ABC não joga porra nenhuma, nada. E perdeu o jogo. Outra coisa é uma pessoa externa ao elemento jogador tirar de você o que era seu de direito. Então, aí eu espero que o VAR seja um VAR capaz, com experiência, inclusive que seja um dos dois que eu citei aí, para dar ali aquela tranquilidade também para o árbitro dentro de campo. E 34 da tarde agora, 1h34 em Goiânia, presidente Hugo Jorge Bravo ao vivo com a gente. O Nivaldo Carvalho, meu comandante, faça a tua pergunta também, presidente do Vila Nova, exclusivo no debate das feras da Band News. Fala, Nivaldo. Ô Hugo, boa tarde, é um prazer tê-lo, obrigado por sua presença aqui conosco. Eu até, antes da sua entrada, eu fiz um comentário rápido a respeito dessa questão e parabenizei a federação pela postura de escalar e pronto, não ter esse negócio de ficar consultando o clube para agradar, né? Porque se fosse para agradar, eu até citei alguns nomes aqui, não tem cabimento você ficar ligando para clube para ver qual é o árbitro de preferência de cada clube. Você não acha nunca ligar para nós também, né, Nivaldo? Pois é. Eu até falei, se fosse para ligar para o Goiás, tinha que perguntar se é o Arthur Moraes, né, que apitou lá em Anápolis. O Hugo, você não acha que esse tipo de postura, nós estamos aqui defendendo aquilo que é o certo, nós não estamos aqui para malhar o Goiás por malhar, não é a nossa postura. Mas você não acha que esse comportamento não pode ser aquela coisa preventiva do Goiás, visto que para muitos, inclusive para mim, não é para você, porque eu já vi você dar entrevista defendendo. No jogo entre Vila Nova e Goiás no Serra Dourada, para compensar aquele pênalti que foi dado para o Vila? Amiga, vamos lá, primeiro, e tô aqui para dar a cara a tapa, não tem problema nenhum. Eu continuo defendendo que aquilo ali foi pênalti. Foi pênalti. Para mim, o zagueiro foi imprudente, deu uma carga desnecessária no jogador muito menor do que ele. E prova que foi pênalti, que eu peguei a comissão de arbitragem, não vou citar nomes. No primeiro jogo do Vila, depois desse jogo, eu perguntei para eles, falei, rapaz, aquele lance fora da área, vocês não iriam marcar falta? Aí as pessoas, eram mais de um, falou assim, fora da área seria falta. Falei, aonde que tá na regra que falta é uma coisa fora da área e outra dentro da área? E se você for falar assim, foram compensar, não, foram compensar dentro do próprio jogo, tinha que ter sido 2 jogadores do adversário expulsos no primeiro tempo. Um deles aos 3 minutos, no lance em que o Regis vem e dá uma solada
logo abaixo do joelho do seu atleta Igor Henrique. Depois, o lateral esquerdo do adversário, Lovati, faz uma falta de cartão amarelo e ele já tinha um cartão amarelo. Por que isso depois não foi debatido? Mas é sempre um ímpeto de desmerecer o que o seu adversário, que no caso fomos nós, conquistamos. Então, é exatamente isso. O objetivo é trazer uma pressão para a arbitragem, gerar intranquilidade, gerar naquele lance de dúvida, o cara ficar com receio e apitar em favor do adversário. Mas eu tenho a minha opinião. Pode agradar, pode não agradar, mas nós temos a nossa opinião e nós não vamos mudar de acordo com conveniência, igual outros fazem. Eu acho o Breno um bom árbitro, tanto que nem depois do jogo eu quis polemizar tanto o lance. Pode pegar aí, eu nem polemizei, porque não foi pênalti aquele jogo contra o Goiânia. Nós perdemos o jogo, aquele lance foi decisivo, nós estávamos ganhando a partir de 1-0. Mas eu acho ele um árbitro promissor. E quando saiu a escala dele, eu não vi nenhum tipo de problema, porque nós também precisamos entender que a gente precisa revelar a arbitragem. Como foi mencionado aí. Para você chegar a ser o melhor árbitro do mundo, igual é o Wilton, um dos melhores árbitros do mundo, ele teve que passar por esse tipo de jogo, no qual, na época, ele também não tinha tanta cancha, não tinha tanta experiência. Pesa em favor hoje, quem está começando, a possibilidade de ter um apoio de um VAR. E aí nós precisamos de um VAR com experiência, que vai dar tranquilidade. Não um VAR que já prejudicou o Vila. Não que já prejudicou, porque aí prejudica o espetáculo. Então é esse posicionamento que a gente deixa para vocês, na medida em que nós fomos, vamos dizer assim, dentro dessa celeuma criada hoje pelo adversário, instados a se manifestar em relação a isso. 1h39, Matheus Carvalho, mais polêmico, Hugo Jorge Bravo, ao vivo, exclusivo, eu peço o teu like, você do canal do YouTube, você vilanovense, você esmeraldino, você atleticano, vai deixando o teu like, daqui a pouco a gente fala muito mais sobre esse grande clássico e também o jogo do Atlético contra a equipe do Anápolis. Amanhã começa a fase semifinal do Campeonato Goiano. Matheus Carvalho, Hugo Jorge Bravo, exclusivo aqui na Band News Goiânia. Faça a sua pergunta, Matheus. Boa tarde, Hugo. É importante você ter falado dessa situação das viagens do Vila Nova, né, que está tendo um desgaste muito grande fisicamente para os atletas. Eu acho que é importante você... ontem você não deu a coletiva de pós-jogo. Acho que era importante você falar da expectativa do Vila Nova para essa reta final de campeonato, uma vez que o torcedor ontem, boa parte deles, saiu chateado de Serra Dourada. Olha, Matheus, vamos dizer, se você perguntar para mim e falar assim, você acha que o time pode render mais? Eu acho que pode e vai render mais, estamos trabalhando para isso. Que precisa melhorar? Que precisa melhorar, isso é fato. Mas nós também não podemos deixar de hoje nós falarmos que até hoje os nossos objetivos estão sendo cumpridos. Nós fechamos ali, fizemos uma boa fase classificatória, tivemos um bom rendimento nos clássicos, passando da Copa do Brasil, assim, eu concordo com todo mundo e ninguém está mais agoniado que eu, que a gente precisa evoluir, melhorar, os jogadores sabem disso, a comissão técnica sabe disso, e nós precisamos traduzir isso em campo. Temos trabalhado, pouco tempo de treino, mas até o momento eu não posso deixar de ser ingrato e dizer que os objetivos não foram conquistados. Mas eu entendo, acho que nós devemos melhorar, nós vamos melhorar, nós estamos trabalhando para isso, e nós vamos agora, todos os jogos agora são jogos importantíssimos. Seja ele no domingo, seja ele na quinta-feira, que mais uma vez nós vamos ser prejudicados, com um dia a menos de descanso em relação ao adversário. O Danilo, que jogou, sabe muito bem que a perninha com 24 horas a mais, perninha para cima, ela faz diferença, e ninguém quer saber disso, porque você tem que entrar lá dentro e dar seus pulos e resolver o problema. Todos os clássicos, vamos dizer assim, todos esses 2 clássicos agora que vão acontecer, eles vão acontecer nessa condição da gente jogar com um dia a menos de descanso, mas nós temos que enfrentar, buscar a melhor recuperação dos atletas, contar muito com a energia do nosso torcedor
Lógico que o torcedor que vai num jogo daquele de ontem, ele quer ver gol? Até eu. Ah, quer passar tranquilo? Quer passar mais tranquilo, mas passamos. Precisamos melhorar? Precisamos. Tivemos um volume maior naquela partida, mais chance? Tivemos, mas nós temos que fazer o gol. Concordo com tudo. Então, agora é a gente focar nesse jogo de domingo. Vamos dizer, agora cada jogo tem o seu grau de importância. Mas esses jogos agora que vão acontecer nessa próxima semana para nós aí são cruciais para nós. Perfeito. 1h43, presidente, a última pergunta aqui do Danilo Dias, só para a gente deixar bem claro, né, que o Goiás não foi consultado em relação à questão de arbitragem. Até estava falando com uma fonte aqui forte da federação e ela só pediu para que a gente deixasse isso assim, caixa alta, né? Não houve consulta. Eu fiquei sabendo, os bastidores eu vou dar aqui para vocês agora. Hoje pela manhã eu falei com uma fonte, estou falando com essa fonte desde ontem à noite, e hoje por volta de 8h10 da manhã eu fiquei sabendo da arbitragem. Fui lá no X, postei, passei pro Matheus Carvalho, liguei pro Holmes. Holmes, começa o programa com esse assunto porque é exclusiva nossa, é nossa notícia. Falei com o André Rodrigues, o André já foi atrás do Goiás. O Goiás não sabia da escala, como o Vila também não sabia, o presidente está ao vivo comigo, até pode confirmar. Ficou sabendo também através da divulgação do site pela Band News, porque o Igor Santiago também foi pedido, né, para que ele fosse atrás da versão da diretoria do Vila, se o Vila tinha gostado ou não da arbitragem. E aí, diante dessa informação passada por nós, para o André Rodrigues, que passou para a diretoria do Goiás, começou esse bafafá tudo. Eu até pensei por alguns instantes, Danilo, que fosse haver uma mudança porque a escala ainda não tinha sido divulgada. Mas a federação peitou. A federação foi corajosa. E o Breno Souza foi mantido para o clássico de domingo. Mas enfim, só para a gente fazer aqui, né, esse reparo para que não fique nenhum tipo de informação por cima, nenhum tipo de informação, né, mal dada para você, ouvinte Band News. 1h44, Danilo Dias, Hugo Jorge Brava, ao vivo, exclusivo. O clássico já começou e os bastidores estão pegando fogo. Craque! Presidente, muito boa tarde. Ótimo estar falando com você novamente. Presidente, direto e rápido, minha pergunta. Em relação, você tentou manter uma relação bacana com a diretoria do Goiás, propondo aí fazer os 2 jogos com torcida dividida. Queria que você respondesse para mim como que é a relação sua hoje com a diretoria do Goiás, se existe relação pacífica, amena, bacana, e em relação às 2 torcidas, não vai haver mesmo essa hipótese, é zero chance? Olha, em relação à questão das 2 torcidas, eu acho que não, vamos dizer, não tem nem tempo de discutir isso aí, né? Então, eu acho que primeiro até desejar boa tarde para você, né, meu amigo? E ao falar de você, não tem como não falar do seu natalício, né? Da King Grass, né? Um grande parceiro nosso, que é seu sogro, né? Mas voltando à questão... Obrigado pelo carinho. A questão de 2 torcidas é impossível, né? Isso aí é fora de cogitação pelo tempo. Em relação à diretoria do adversário, tem sim uma relação respeitosa, nunca tivemos nenhum tipo de problema e não teremos. Então, vamos dizer assim, conheço particularmente o Andrino muito antes dele se tornar um executivo do Goiás, tem uma boa relação com o Paulo Rogério, com o Edmin, que são as pessoas que a gente já trata há um bom tempo, né? Oi. Pode falar. Oi. Pode falar. Tá ao vivo aí? Tá ok, presidente. Não, ok. beleza. Tá isso. Então, assim, da nossa parte é sempre total respeito e assim vai proceder sempre. Perfeito. 1h46, mais alguma colocação aqui da mesa? Presidente, obrigado pela entrevista esclarecedora, maravilhosa. O espaço está aberto aqui também para o Goiás, caso alguém do Goiás queira utilizar o espaço. A Band News é uma rádio extremamente democrática, que escuta todos os clubes. Eu agradeço demais aí, né, pela tua deferência e pelo teu respeito com a Band News Goiânia. Grande abraço e sorte nesses 2 próximos finais de semana. Sem dúvida alguma, vão parar o estado de Goiás, uma cobertura de Copa do Mundo da Band News Goiânia. Obrigado, viu, presidente? Abraço. Um abraço, meu. Obrigado, até mais. O Vila joga no Serra Dourada, presidente? Só mais essa aqui, o jogo da volta é no Serra Dourada ou no Oba? A volta contra o Goiás? A gente ainda vai reavaliar. Perfeito. Então, vai reavaliar, que eu falo, vamos aguardar ali na segunda-feira a evolução do gramado, pra gente tá tomando a melhor decisão.